Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, a aula de número 25. Nesta aula, a gente vai abordar um assunto muito importante da matemática, do cálculo, que é funções exponenciais. A gente já estudou, a gente já fez uma prévia com as exponenciais, né, com a definição dos números dados da forma a elevado a b, onde a e b são números reais. Fizemos o estudo em que o b é natural, inteiro, racional e irracional. Então agora vamos definir a função exponencial. Dado um número real a com a maior do que zero e a diferente de 1, a função exponencial de base a é a função f de r em r que leva x no número a elevado a x. Tá? Então, simples assim. Ela associa a cada x a potência a elevado a x. A base a é um número dado fixo e ele é maior do que zero e diferente de 1 por definição. Então, a função leva x em a elevado a x. Exemplos de funções exponenciais, por exemplo, f de x, quando a é 2, você tem a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Ou, se o a for meio, você tem a função exponencial, chamada de g de x, igual a 1 sobre 2 elevado a x. Outros exemplos, por exemplo, a função h de x dada por raiz de 2 elevado a x. Tá? Ou então a função j de x dada por 10 elevado a x, etc. Então você tem aí uma infinidade de exemplos para ilustrar a função exponencial. Tá? Bom, essa função goza de várias propriedades. A primeira delas, que a gente já vai ver imediato, é que a elevado a zero, a gente sabe que todo número elevado a zero é 1, certo? Então, isso significa que na função exponencial f de x igual a elevado a x, a gente já sabe que se eu fizer x igual a zero, isso vai dar quanto? Isso vai dar a elevado a zero, que é 1. Então, isso já me dá uma importante propriedade da função exponencial. Isso está dizendo que a função f, né, o gráfico de f, intercepta o eixo y no ponto 0, 1. Não importa quem é o valor de a. Então, toda exponencial tem o intercepto y no ponto de coordenadas 0, 1. Sempre, para todo a. Por causa da propriedade que a gente conhece lá das potências, de que todo número elevado a zero é 1. Claro, desde que o a não seja zero, né? Porque a gente sabe que zero elevado a zero é uma forma indeterminada. Nessa definição de exponencial, a gente exigiu aqui o a maior do que zero e o a diferente de 1. A gente exige a diferente de 1 por quê? Porque se você fizer a igual a 1 na definição, isso fica 1 elevado a x, que é 1. Então isso acaba virando a função constante f de x igual a 1. Tá? Que não é uma função exponencial, é uma reta. Vamos fazer aqui dois exemplos para a gente ver qual é o comportamento do gráfico desta função. E aí a gente vai generalizar a situação. Tá? Então, vamos, como exemplo 1, esboçar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. A gente vai fazer aqui uma tabelinha para alguns valores específicos e depois traçar o gráfico. Veja, o f de menos 3 é 2 elevado a menos 3.
E isso a gente sabe que é 1 sobre 2 elevado a 3, expoente negativo, inverte a base, e isso dá 1/8. Então a gente sabe que o f de menos 3 dá 1/8. O f de menos 2 vai dar 2 elevado a menos 2, que é 1/4. O f de menos 1 vai ficar 2 elevado a menos 1, que é 1/2. O f de 0 é 2 elevado a 0, que é 1. Depois, quando você fizer o f de 1 vai dar 2 elevado a 1, que é 2. O f de 2 fica 2 elevado a 2, que é 4. E o f de 3, que é 2 elevado a 3, que é 8. Então, vamos traçar o gráfico. Como todas as imagens são positivas, então eu vou me preocupar apenas com o semi-eixo positivo dos y. E aí, conforme a nossa tabela, f leva menos 3 em 1/8. Então agora a dificuldade vai ser marcar 1/4, 1/2 e 1/8. O menos 3 vai em 1/8. O menos 2 vai no 1/4. E o menos 1 vai no meio. Então esses pontos aqui do gráfico, eles estão muito próximos. Depois o 0 vai no 1. O 1 vai no 2. O 2 vai no 4. E o 3 vai no 8. Então, se você ligar esses pontos por uma curva, o seu gráfico vai ter essa aparência aqui, ó. Tá? E aí, então veja, esse é o gráfico, está muito porcamente desenhado, mas eu estou tentando fazer aqui o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. O que você observa é que quando o x vai ficando cada vez maior, as imagens vão crescendo muito. Tá? E quando o x vai ficando negativo, as imagens vão se aproximando de zero. Então o seu gráfico ele vai ter esse comportamento aqui. Então, o que você observa é que essa curva, à medida que o x vai ficando grande negativamente, o 1 sobre x, o 2 elevado a x, vai ficando cada vez próximo de zero. Então, essa curva ela vai se aproximando cada vez mais aqui do eixo x. E quando o x vai ficando grande positivamente, as imagens vão ficando muito grandes. Então essa curva ela tem um aspecto assim, para x muito grande negativamente ela está muito próximo do eixo x, e quando o x cresce positivamente ela absurdamente vai embora, cresce para o mais infinito. Porque, veja, você está lidando com uma exponencial. Né? Se você fizer, por exemplo, né, se você compara o 2 elevado a 1, que é 2, com 2 elevado a 6, que é 64, olha a diferença da magnitude desses números. Quando você passa simplesmente de 1 para 6, as imagens crescem absurdamente. Tá certo? Essa é a característica da exponencial. Ela cresce de maneira vertiginosa, absurda. E a mesma coisa de maneira inversa quando você olha para os números negativos. Por exemplo, se eu faço x igual a menos 1, isso vai dar 1/2. Agora, se eu faço x igual a menos 6, isso vai dar 1 sobre 64. Veja, meio é 0,5. Já o número 1 sobre 64, ele dá aproximadamente 0,015. Tá? Então é um número bem menor do que meio. Está muito mais próximo de zero do que o meio. Vamos ver o próximo exemplo. Fazer agora o gráfico da função y igual a 1/2 de x. Vamos de novo fazer uma tabela. Quando você faz x igual a menos 3, isso fica 1/2 elevado a menos 3, que é o mesmo que 2 elevado a 3, que é 8. Se você faz 1/2 elevado a menos 2, isso vai dar o quê?
2 elevado a 2, que é 4. 1 meio elevado a menos 1 vai dar 2 elevado a 1, que é 2. 1 meio elevado a 0 é 1. Quando você faz x igual a 1, isso vai dar o quê? 1 meio. Quando x for 2, isso vai dar 1 quarto. Quando x for 3, isso vai dar 1 oitavo. Então, se você olha o comportamento de 1 sobre 2 elevado a x com o de 2 elevado a x, né? Quando o x é positivo, 2 elevado a x assume as mesmas imagens que 1 meio elevado a x para x negativo. Tá vendo? Olha lá, quando você faz nessa expressão o meio de x com x igual a menos 3, isso é o mesmo que 2 elevado a 3, né? Se você faz, então, o gráfico de 1 meio elevado a x, veja, agora inverteu a situação. O menos 1 vai no 2, o menos 2 vai no 4, o menos 3 vai no 8, o 1 vai no meio, agora é o 2 que vai no 1 quarto e o 3 que vai no 1 oitavo. E o 0 que vai no 1. Então, olha a situação do seu gráfico. Então, esse aqui que você está vendo é o gráfico quando eu faço o A igual a meio. Então, agora é o contrário. Quando o x vai para mais infinito, 1 meio de x tende a ficar cada vez mais próximo de zero. E isso é fácil de você constatar comparado com o outro gráfico, porque 1 sobre 2 elevado a x que é o mesmo que 2 elevado a menos x. Então, a sua função 1 meio de x é 2 elevado a menos x. Então, quando o seu x for positivo, o menos x será negativo. Então, a parte do gráfico de 1 meio elevado a x para x positivo tem o comportamento da parte do gráfico de 2 elevado a x para x negativo. Entendeu? Então, por isso que quando o x é positivo, 1 meio elevado a x tende a zero. Situação que ocorre com 2 elevado a x quando o x vai para menos infinito. E da mesma forma, quando o x for negativo, o menos x passa a ser positivo. Então, o comportamento de 1 meio de x para x negativo é o mesmo comportamento de 2 elevado a x para x negativo. Positivo, desculpa. Entendeu? Então, juntando esses dois gráficos, um ao lado do outro, nesse primeiro gráfico, a gente fez um esboço do gráfico para o caso em que o A é igual a 2, que é um número quê? Maior do que 1. E o gráfico da direita é o gráfico da exponencial para A igual a 1 meio, e o meio é o quê? É menor que 1. Tá? Então, se você fizer o gráfico para outros valores de A maiores do que 1, os gráficos serão semelhantes, porque A elevado a x com A maior que 1 vai ter um comportamento de 2 elevado a x. Da mesma forma, se você pega outro número A menor do que 1, tipo 1 terço, e fizer o gráfico 1 terço elevado a x, o gráfico vai ter um comportamento semelhante ao de 1 meio elevado a x. Então, com isso, a gente conclui que os gráficos vão ter o mesmo padrão. Tá? Para A maior do que 1, o gráfico vai ter o comportamento do gráfico de 2 elevado a x. Tá? Então, aqui agora nós estamos desenhando o gráfico de y igual a elevado a x com A maior que 1. E, claro, ele sempre vai passar no ponto 0,1. E se eu considerar A menor do que 1, então seu gráfico vai ter um comportamento semelhante ao de 1 meio elevado a x. Então aqui eu estou com um gráfico genérico y igual a elevado a x para A menor do que 1. A maior, eu vou pôr aqui
A maior que zero, para lembrar que o A, na definição de exponencial, ele tem que ser um número positivo, tá? Estritamente maior do que zero. Com isso, você tem aqui o padrão dos gráficos das exponenciais. E o que vai diferenciar um gráfico do outro? Por exemplo, pega todos os gráficos do tipo y igual a elevado a x para a maior que 1. O que vai diferenciar um do outro? Por exemplo, o que vai diferenciar 2 elevado a x de 3 elevado a x? Da mesma forma, o que diferencia o gráfico de 1/2 elevado a x do gráfico de 1/3 elevado a x? Vamos ver isso? Por exemplo, suponha que eu queira traçar aqui os dois gráficos, y igual a 2 elevado a x e o gráfico de y igual a 3 elevado a x. Um eu vou traçar de cor vermelha, o outro na cor azul. Esses dois gráficos vão passar por esse ponto aqui, 0, 1. Eu sei que esse primeiro gráfico aqui, o vermelho, ele tem um aspecto que a gente já viu lá em cima, tem esse formato aí, de função crescente. Tá? Vamos agora traçar de cor azul o gráfico de y igual a 3 elevado a x. Então, se eu faço x igual a 1 agora no gráfico azul, vai ficar 3 elevado a 1, que é 3. Então, o gráfico azul vai levar o 1, a função azul vai levar o 1 no 3. Então, o meu gráfico vai passar aqui, nesse ponto. Se eu faço x igual a 0, 3 elevado a 0 é 1. Então, o gráfico passa no 1. Todos eles passam no 1, né? E se eu faço x igual a menos 1, 3 elevado a menos 1 é quanto? É 1/3. Então, vai dar esse ponto aqui, ó. O que isso está dizendo? Que para todo x maior do que 1, as imagens pela função azul vão estar acima das imagens pela função vermelha. Então, o meu gráfico vai fazer algo assim, ó. Ele vai estar bem acima da função vermelha. E quando eu pegar os valores de x negativo, as imagens vão ficar o quê? Menores do que as imagens pela função vermelha. Entendeu? Então isso indica o quê? Que o gráfico para x negativo vai estar abaixo da função vermelha. Olhando para os dois gráficos, o que a gente pode concluir? Se eu quero comparar dois gráficos, y igual a elevado a x, com a maior do que 1, tá, gente? Eu estou na situação a maior do que 1. E quero depois comparar com o gráfico de y igual a b elevado a x, também com b maior do que 1, vamos supor que o b seja maior do que a. Então, o que vai acontecer sempre é o que a gente viu no modelo lá em cima. Se eu quero traçar os gráficos de... Então, vai estar aqui assim, 2 elevado a x. Depois, se eu quiser traçar 3 elevado a x, então, para x negativo, ele vai estar abaixo e para x positivo vai estar acima. Se eu quiser agora o 4 elevado a x, o 4 é maior que 3. Então, para x positivo, ele vai estar acima do 3 elevado a x, que por sua vez vai estar acima do 2 elevado a x. E para x negativo, o 4 elevado a x vai estar abaixo de todos eles. Então, aqui é o gráfico de y igual a 4 elevado a x. E por aí vai, né? Se eu pego, por exemplo, um número maior do que 1 e menor do que 2, 1,5x, tá? Vou pintar de amarelo, então aqui eu teria o quê? Este amarelo aqui seria o gráfico de 1,5x. Aqui a gente viu os exemplos para A maior do que 1. No caso do A ser menor do que 1, é uma situação inversa, tá? Então, veja, todos vão, obviamente, passar por 1. Então, o gráfico de 1 sobre 2 elevado a x vai estar aqui assim, né? Então, esse aqui é o gráfico de 1/2 elevado a x. Se eu pegar agora 1/3 elevado a x, se você compara 1/3 elevado a x com 1/2 elevado a x, 1/2 elevado a x é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a x. E 1/3 elevado a x é o mesmo que 1 sobre 3 elevado a x. Né? Então, quando o x é positivo, o que acontece?
para x positivo, você vê que 1 sobre 2 elevado a x, ele é um número maior do que 1 sobre 3 elevado a x, né? Porque 3 elevado a x, o denominador é maior do que 2 elevado a x. Então a fração fica menor para x positivo, certo? Então o gráfico de 1/2 de x vai estar acima do gráfico de 1/3 de x para x positivo, tá? Isso aqui é para x positivo, tá bom? Então, se o gráfico vermelho está aqui assim, o gráfico que eu vou fazer de azul, para representar 1 sobre 3 elevado a x, ele tem que estar abaixo. Então, isso mostra o quê? Que 1/3 elevado a x vai ter que ter esse comportamento aqui, ó. Tá? Então, aqui ficaria o quê? 1/3 elevado a x. Né? E isso mostra para a gente que para x negativo, inverte, né? 1 sobre 2 elevado a x passa a ser menor do que 1 sobre 3 elevado a x para x menor do que zero. Tá? E se você considera, por exemplo, faz agora 1/4 elevado a x, então a situação vai ser similar, porém de maneira inversa. Então, para x positivo, o gráfico verde vai estar abaixo do azul, que vai estar abaixo do vermelho. E para x negativo, ele vai estar acima do azul e do vermelho. Né? O verde aqui agora representa 1 sobre 4 elevado a x. Tá bom? Bom, então com esse comportamento, você pode tirar aqui duas propriedades importantes. No caso em que o a é maior do que 1, então o que você conclui? Se você pega um x positivo, você vê que o a elevado a x vai ficar menor do que o b elevado a x. Então a gente conclui que se o a é menor que b, então o a elevado a x fica menor do que b elevado a x para todo x positivo. Certo? E se você pega agora x negativo, acontece o contrário, né? O a elevado a x passa a ser maior do que o b elevado a x. Entendeu? Então, no caso em que o x é negativo, ocorre o contrário, ou seja, a elevado a x fica maior do que b elevado a x para todo x negativo. Então, isso acaba virando uma propriedade importante que você vai ter que memorizar, tá? Na hora da gente for resolver em equações exponenciais, vai chegar uma hora que a gente vai resolver isso, então você tem que levar essa propriedade aí em consideração, tá? Para a situação em que o a e o b agora são números menores do que 1, como é que fica? Nessa situação aqui, é uma situação em que o a é... Tá? Então, no caso em que o a é maior do que b, o gráfico de a elevado a x fica acima do gráfico b elevado a x para x positivo. Tá? E fica abaixo para x negativo. Tá bom? E claro, eu estou numa situação aqui em que ambos, a e b, são números menores do que 1. Tá bom? Então, nesta situação aqui, em que o a é maior do que b e ambos estão entre 0 e 1, então acontece o contrário, né? Se você pega um x aqui positivo, então você vê que o a elevado a x fica maior do que b elevado a x, para todo x maior do que 0, tá? E para x menor do que 0, acontece o oposto. A elevado a x fica menor que b elevado a x para todo x menor do que 0. Então, isso é mais uma propriedade que a gente tira na hora que a gente for resolver em equações exponenciais. Leva esse outro caso em consideração, tá? O caso em que
A e B são números entre 0 e 1. Então, inverte a situação do caso em que A e B são maiores do que 1. E a outra propriedade que a gente tira é que, no caso em que o A é maior do que 1, a função A elevado a x, ela é crescente. O que isso quer dizer? Se você olhar para o gráfico dela, ser crescente significa que se eu pego dois pontos do domínio x1 menor do que x2, então as imagens f de x1 ficam menores do que f de x2. Em outras palavras, x1 menor que x2 implica do a elevado a x1 ser menor do que a elevado a x2. Claro, desde que o a seja maior do que 1. Tá? Então eu tenho essa outra propriedade aqui importante das exponenciais. E se o a for menor do que 1, tá? Se o a estiver entre 0 e 1, então a função y igual a a elevado a x, ela vira decrescente. Você observa isso de novo fazendo a análise do gráfico. Então está aí o gráfico de y igual a elevado a x, ela é decrescente no sentido que se você pega dois números x1 menor que x2 no domínio, então x1 menor que x2 implica o f de x1 menor do que o f de x2. Então isso mostra que a elevado a x1 fica maior do que a elevado a x2. Claro, desde que o a agora seja menor do que 1. Tá? Então você tem aqui outra propriedade para levar em conta na hora que você for resolver desigualdades exponenciais. Então, se for comparar a elevado a x1 com a elevado a x2, para saber quem é maior, quem é menor, isso vai depender do a, se ele for um número maior que 1 ou um número menor do que 1. E claro, positivo. Bom, e outra propriedade, quem é o conjunto imagem das funções exponenciais? Bom, então a gente já sabe que a função exponencial ela vai ter esse aspecto aqui, se o a é maior do que 1, e vai ter esse aspecto aqui, se o a for entre 0 e 1. Qual é o conjunto imagem dessa função? Veja, esta função, será que ela vai assumir o valor 0 para algum x? É possível a elevado a x ser 0 para algum x? Resposta, não, né? Pelo gráfico você já vê imediatamente que não. Na verdade, a elevado a x fica cada vez mais próximo de 0 quando o x se aproximar de for para menos infinito. Tá? Então, neste caso, a gente diz, né, tudo bem, eu vou adiantar aqui um conceito que não é do nosso curso, mas é bom, mas não tem como não falar desse conceito aqui, que é o conceito de limite. O limite da função a elevado a x, quando x tende para menos infinito, tá? Ele é 0 se o a for maior do que 1. O que isso quer dizer? Se você pega os valores de x aqui, por exemplo, pega esse valor de x, a imagem dele está aqui. Pega o x agora mais próximo, indo para o infinito. Olha o que acontece com as imagens. Está vendo? Ó? As imagens estão se aproximando de 0. Então, quando você caminha para o menos infinito, o a elevado a x vai caminhando para 0. Então, a gente diz isso escrevendo o limite de a elevado a x igual a 0 quando x tende a menos infinito. Tá? Se você faz o contrário, x tender
para mais infinito, olha, se eu pego esse x aqui, a imagem dele está onde? Está aqui, ó, no eixo, as imagens sempre estão no eixo y, né? Se eu pego agora um x, veja, essa função ela vai embora. Se eu pego esse x aqui, ó, a imagem não dá nem mais para desenhar, ela vai estar bem lá em cima no eixo dos y. Então imagina se eu pego o x lá indo para mais infinito. Isso está me dizendo que o limite de a elevado a x é mais infinito quando o x vai para mais infinito. A gente diz isso escrevendo dessa maneira. Tá? Então essas duas propriedades aqui, obviamente elas são válidas para a maior do que 1. Tá bom? No caso em que o a é menor do que 1, como é o caso do grafo da direita, eu vou refazer ele aqui embaixo. Aqui, se eu pego o x agora tendendo para mais infinito, o que acontece com as imagens? Olha, né? Se eu pego um x bem longe do zero, olha as imagens. As imagens, elas estão sendo traçadas aqui, ó. Você vê que elas estão indo todas para zero. Então aqui a gente ocorre o oposto, né? O limite de a elevado a x é que vai para zero quando o x vai para mais infinito. E se eu pego o x, por exemplo, pega esse x negativo, olha o que acontece com a imagem dele. Tá vendo? Se eu pego o x cada vez mais afastado da origem, pela esquerda, as imagens vão explodindo para mais infinito. Então a gente escreve isso dizendo que o limite de a elevado a x com x tendendo a menos infinito, agora dá o quê? Dá mais infinito. Claro, desde que o a esteja entre 0 e 1. Tá? Então, essas duas propriedades dependem, né? O limite da função, quando o x vai para mais ou menos infinito, muda conforme o a é maior que 1 ou menor do que 1. Tá? A situação é revertida quando você muda a posição do a em relação a 1. Tá bom? Então são propriedades importantes. Então, quem é o conjunto imagem dessas funções? Bom, por exemplo, para a maior do que 1. Onde que estão as imagens? Veja, as imagens elas vão ser todas no eixo do x positivo. Porque qualquer x que você pegar aqui, a imagem vai estar sempre acima do zero. Por mais longe da origem que você esteja, a imagem vai ser sempre maior do que zero. Então isso mostra que o conjunto imagem é o semi-eixo positivo dos y, tirando o zero fora. O zero não entra, não faz parte da imagem, certo? Porque o a elevado a x nunca vai ser zero. Tá bom? Então, com isso você conclui que o conjunto imagem da função exponencial é aberto em zero, aberto em mais infinito. Isso está me dizendo o quê? Que a elevado a x, primeiro, é maior do que zero para todo x real. Claro que o domínio da função é o conjunto R. X pode assumir qualquer valor real, né? O domínio está aqui, ó, no eixo dos x. E o fato do imagem de f ser zero mais infinito está me dizendo que a elevado a x é maior que zero para todo x. Tá? E ele nunca vai ser zero. Tá? Então, a elevado a x, não existe x tal que a elevado a x seja igual a zero. A mesma conclusão é válida quando você pensa no a entre 0 e 1. Tá? De novo, você vê que o domínio, de novo, é o eixo positivo, semi-eixo positivo dos y, tirando o zero fora. O domínio é igualmente o R. Tá? E, de novo, a elevado a x é maior do que zero, sempre, para todo x em R. Então, juntando essas duas informações, a elevado a x é maior do que zero para todo x real e a positivo diferente de 1.
Então agora, independente do A ser maior do que 1 ou menor do que 1, se eu tenho apenas A positivo e diferente de 1, então eu sei que a exponencial A elevado a x é maior do que zero, todo x pertencente a R. Claro que se você faz A igual a 1, 1 elevado a x é 1 e 1 é maior que zero. Mas o que interessa aqui são as exponenciais. E as exponenciais só estão definidas para A maior que zero e A diferente de 1. Tá? E o conjunto imagem da função f é 0 mais infinito, tá? Onde f de x é a elevado a x. Bom, então com isso a gente finaliza aí mais uma propriedade importante para a função exponencial. Bom, eu vou fechar essa aula falando de uma função exponencial muito importante, que é a exponencial de base E. Essa função, ela aparece em muitas áreas do conhecimento. Vocês vão ver essa função quando vocês forem estudar, por exemplo, equações diferenciais ordinárias. Mesmo no cálculo ela vai aparecer com muita frequência. E em outras áreas do conhecimento, na química, na biologia, na física, nas engenharias. Então, essa função exponencial, ela é de muita importância. É a exponencial de base x igual a e elevado a x. Esse número e, ele é um número irracional. O valor aproximado para esse número, então vocês estão vendo aí um valor aproximado para o número e com 9 casas decimais, uma aproximação com 9 casas decimais. Esse número também, ele é chamado base do logaritmo neperiano. Então, quando a gente for estudar os logaritmos, em especial os logaritmos de base e, esse número, a gente falará dele novamente. O processo matemático de obtenção para esse número, por exemplo, é você calcular o limite da expressão 1 mais x elevado a 1 sobre x, onde x é uma variável real tendendo para zero. Então, se você calcula a expressão 1 mais x elevado a 1 sobre x, para x, valores reais de x próximos de zero, com x tendendo a zero, então o resultado dessa função aqui, ó, vai se aproximando desse número, o número e. Tá? Então, se você fizer o cálculo dessa expressão para alguns valores de x, vamos colocar aqui, por exemplo, fazer uma tabelinha. Então tá aí, né? Uma aproximação do número e, 2,7182. Se você continua esse processo, vai pegando o x cada vez mais próximo de zero e elevando na expressão, os números que você vai obtendo como resposta vão se aproximando cada vez mais desse número irracional aqui, que é o número e. Tá? Bom, como esse número e, ele é um número aproximadamente igual a 2,7183, e como esse número é maior do que 1, então a exponencial e elevado a x vai ter o gráfico similar ao das exponenciais a elevado a x para a maior do que 1. Então o gráfico vai ser crescente. Tá bom? Então esse é o gráfico de e elevado a x. E elevado a x, e elevado a zero é 1. Então está aí o gráfico de e elevado a x. É claro que você pode também fazer o gráfico da função e elevado a menos x. Tá? A função e elevado a menos x é também a função 1 sobre e elevado a x. E como o e é aproximadamente 2,71, que é um número maior do que 1, então 1 sobre e, obviamente, vai ser um número menor do que 1. Então, o gráfico de e elevado a menos x vai ser o gráfico de uma função exponencial decrescente. Portanto, vai ter o aspecto das funções do tipo a elevado a x com a entre 0 e 1.
Claro que o domínio dessas funções, a gente já viu, é o conjunto dos números reais e o conjunto imagem é o semi-eixo positivo dos y, né? É o intervalo 0 mais infinito. Tá bom? Então, com isso a gente finaliza esse assunto de funções exponenciais e na próxima aula a gente vai estudar as equações exponenciais e ver como resolver equações exponenciais. Então, por hoje é só, um abraço e até a próxima aula.